18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Sempre lembrando, hein, querido ouvinte, participe com a gente, participe conosco aqui do programa 18 horas. Estamos até as 7 da noite esperando o seu alô pelo WhatsApp 994887592. Não é isso, Karime Leão? Exatamente, né, Carlão? A gente quer saber a sua opinião, o seu comentário, o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas, gente. Manda um zap pra gente. Participe. Mix. Vamos começar o 18 horas com os destaques do dia. 15 empresas vão reduzir os serviços de saúde não urgentes a partir de amanhã no Amazonas. E o motivo, protesto pelo atraso de pagamentos nos anos de 2021, 2022 e 2023. Estudo revela que dos 62 municípios do Amazonas, 27 têm a presença de facções criminosas. Governador do Amazonas vira piada com declaração de cobrança da marca Amazon. Hora 6h03, mais uma vez, hein? Boa noite para você em 100,7. Seja muito bem-vindo. Nós vamos juntos até às 7 da noite com os destaques de hoje, hein? Hoje, quinta-feira, 30 de novembro de 2023, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, o caos na saúde começa a chegar num nível incontrolável. 15 das mais importantes empresas que prestam serviços nas unidades do governo do Amazonas assinaram um comunicado ao secretário de Saúde do Estado, Anuar Samad, informando redução temporária dos serviços não urgentes a partir de 1º de dezembro, já agora, em Karime. Carlão, a partir de amanhã, e isso como forma de protesto contra o governo do Amazonas diante do descaso no atraso de pagamentos. Os atrasos vão de 4 até 7 meses. E de acordo com a carta, a situação será mantida até que os pagamentos sejam realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. As empresas médicas relatam débitos em atrasos referente aos anos de 2021 e 2022, assim como dos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2023. E dizem que é necessário estabelecer um cronograma de desembolso para os meses de novembro e dezembro agora, de 2023. E uma programação de pagamento para o ano de 2024. Carlão, e as empresas médicas vão além da cobrança dos salários atrasados, da regularização dos pagamentos. Gente, segundo eles, a carta não tem a menor condição de trabalhar e as empresas exigem melhoria nas condições básicas e estruturais, melhorias sobre a superlotação de pacientes e o desabastecimento da rede estadual de saúde, que está afetando diretamente a qualidade da assistência prestada para a população. Karime, as empresas lembram do documento que fizeram inúmeras as tentativas de diálogo para solucionar estas demandas, mas foram simplesmente ignoradas pelo governo do estado. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com os representantes desta carta, dessas empresas. Vamos conversar com os médicos, o doutor César Dourado, que é diretor-presidente do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, e com a doutora Cecília Grangeiro, que é neurocirurgiã. Muito boa noite, obrigada pela presença dos dois aqui no programa 18 horas, para tratar de um assunto muito importante, primordial, um caos que a gente tem falado aqui, que na saúde pública. Então, existem dívidas, como a gente falou, de vários anos do governo do estado, e o que chegou, né, a um ponto em que as empresas resolveram chegar nesse limite. É o limite? Primeiro, boa noite, e agradecemos profundamente, em nome de todas as empresas, a oportunidade de trazermos aqui a nossa realidade. Seria interessante que a gente não só frisasse com toda certeza um dos focos é a remuneração, o atraso que chegou a total condição de inadimplência de nossas empresas perante uma série de fatores, como também as próprias condições de trabalho.
Nós estamos lutando em prol de todas essas estruturas assistenciais e as nossas dignas remuneração. Nós esgotamos todos os caminhos e todas as tentativas de acordo. Nunca foi nenhuma ideia de nenhuma das nossas empresas partir para essa situação que hoje estamos vivendo. Nós fomos levados a isso. É um limite mesmo. Sem dúvida. Sim. É só verificar que em momento algum não houve nenhuma desassistência, em momento algum não houve nenhuma paralisação. Somos profundos conhecedores da dificuldade que temos em continuar realizando tudo aquilo que necessita o nosso público, mas mesmo assim não fomos reconhecidos, não fomos levados a sério. Desde o início do ano nós viemos negociando dívidas anteriores. Como o documento fala, nós temos dívidas de 2021, 2022 e agora a partir de agosto. Todas as empresas têm as suas dificuldades e obrigações. Nós somos cumpridores à risca, todos nós, de tudo aquilo que nos é uma competência e de tudo aquilo que nos é obrigado fazer. Fazemos com prazer, com amor. Verifique o nosso público que em momento nenhum talvez eles soubessem aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos passando, o desabastecimento das unidades. Conseguimos fazer com que tudo transcorra, mesmo com todas essas falhas. Nós temos tido boa vontade da secretaria, mas só de boa vontade não está resolvendo. Hoje nós divulgamos o documento e esse documento ele foi entregue a diversos órgãos públicos, Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Casa Civil, Secretaria de Estado e inclusive o nosso órgão controlador, que é o CRM, a fim de que pudéssemos mostrar aquela verdadeira realidade que vivemos. O grande intuito atual é poder passar para todos aquilo que está acontecendo, pois ninguém sabe, pois fazemos sempre de tudo, até então viemos fazendo. Só que, como foi dito, eu acho que chegamos ao limite. Chegou ao limite. Sim. Eu sei que... É importante também, Sim. né, César, a gente complementar e dizer que a nossa reivindicação não é apenas pelo salário, pelo dinheiro, que isso seria muito pequeno, né? Nós que somos médicos, trabalhamos na área da saúde, o nosso objetivo final é o bem-estar da população, é uma assistência com dignidade. Então, quando falamos que chegamos ao limite, eu pelo menos, assim, o nosso grupo que está reunido, a gente fala sobre isso também, sobre a dignidade, né, da população amazonense em relação a cada atendimento, em relação ao atendimento em cada hospital. E essa é a nossa preocupação, sobre o desabastecimento, a falta de equipamentos também, como acontece com a questão da hemodinâmica no Hospital Francisca Mendes, que é outra preocupação que estávamos discutindo também. E agradecemos a oportunidade para falar sobre isso de uma forma tranquila, né, sem gerar nenhuma polêmica, não é a nossa intenção, mas eu acho importante trazer esses assuntos para que a população também saiba, né, o que está isso. acontecendo. Eu sei que surtiu já algum efeito, porque até hoje nenhuma autoridade, ninguém no governo do estado do Amazonas se prontificou a reunir com vocês. Mas depois da carta, depois que vocês conseguirem entregar essa carta, parece que o grupo já está reunido com o secretário de saúde, doutor Anuar Samad. Isso é bom. Deixa eu só fazer uma correção. Sim, claro. Nós sempre tivemos reunião com a secretaria, com seus diversos atores, mas o que acontece é que a gente não conseguia a solução do problema. Sim. Haviam promessas, houve muito boa vontade, muita compreensão nas nossas reivindicações, mas pouca solução. Agora, doutores, Espero que agora a coisa possa buscar a solução para o problema. Sem dúvida. Agora, com relação a essa questão de diminuir os atendimentos que não são de urgência, isso significa o quê? E como fica o atendimento para a população a partir de amanhã?
Nós caracterizamos os atendimentos de não urgência, aquelas consultas de origem ambulatorial, aqueles atendimentos ao qual não comprometam e não envolva nenhum risco iminente para os nossos pacientes, em hipótese nenhuma, e jamais se aventou a paralisação que pudesse comprometer uma assistência de urgência e emergência. O povo pode continuar sabendo que estaremos a postos, trabalhando e atendendo todos esses. Nós começaremos em cima de toda a estrutura ambulatorial, aquilo que determinamos como não urgência. E de qualquer forma, né, César, não é nosso objetivo que essa paralisação se prolongue, não é nosso objetivo. A gente realmente espera que a reunião seja uma reunião positiva, né, que soluções sejam oferecidas ao grupo também e que a população receba, assim, uma assistência melhor à saúde. Assistência digna, sim, né? Porque, sim, como vocês falaram, a situação está toda sucateada. Agora, o que o governo alega para não pagar em dia, para não acertar essas contas, gente? Porque não pagar salário é difícil, né? Qual o trabalhador que se prontifica a trabalhar e não receber no fim do mês? Olha, em toda a tratativa que tivemos, a resposta era quase sempre a mesma: falta de recurso. Sempre foi assim, não há recurso, não temos como pagar, vamos aguardar. E a gente sempre foi muito parceiro, nós aguardamos. É óbvio que chega um momento. Existe uma situação muito mais agravante. Em janeiro agora, todas as empresas terão que pagar os seus impostos, e que são valores altos. E de onde vamos pagar se nem a própria remuneração dos sócios estamos conseguindo? Sim. E a nossa preocupação também não é apenas com a remuneração dos médicos, né? Temos aí presenciado também os enfermeiros, os técnicos de enfermagem passando por dificuldades também, sim, né? Me preocupo também com a empresa IET, que acho que deve estar assistindo, que são as enfermeiras que prestam serviço nas, sim, unidades de terapia intensiva. Vimos o documento também da Sueli, né? Então, esses enfermeiros devem ser valorizados, devem ser ouvidos também, né? Precisamos de um diálogo maior com esses enfermeiros especialistas para receber um paciente cardiopata, uma criança cardiopata numa UTI, ou então que realizou um procedimento neurocirúrgico. Nós precisamos de profissionais especializados e capacitados, né? Okay. E ontem mesmo eu estava no corredor do hospital e vi algumas enfermeiras aos prantos, assim, por conta dessa situação, né? E eu que amo o SUS, trabalho no SUS desde que me formei, né? Isso realmente me deixa com o coração apertado de ver, assim, a equipe que era tratada como a heroína da saúde até algum tempo atrás, agora aos prantos, porque não tem a remuneração adequada, não sabe como é que vai ser, como vai ficar daqui em diante, né? A questão é que eles amanhã também começam a troca dos enfermeiros, dos enfermeiros do IET para enfermeiros não sem essa qualificação. Exato. A gente também vai abordar daqui a pouco. Não queremos criticar nenhum tipo de colega, não falo de outros enfermeiros, mas para trabalhar numa UTI, eu já coordenei algumas UTIs aqui do estado, a gente precisa de uma qualificação. Então eu queria falar também ao grupo do IET que me solidarizo, assim, a luta de vocês e espero de fundo, assim, no fundo do coração que isso seja resolvido também. Sem dúvida. Agora, só para ilustrar, né, o doutor, o senhor falou que a resposta do governo em todas as tratativas, em todas as tentativas de negociação era a falta de verba. Pois é. A gente sabe que tem atraso 2021, 2020, né? Ok, a arrecadação do governo do estado, 28 bilhões de receita, 3 bilhões só para a saúde, isso em 2022. Em 2020, foram 21 bilhões de reais só em receita. Agora, então, acho que é falta de estratégia, então, porque 3 bilhões de reais para a saúde em 2022 e não conseguir pagar, não é, Carlão? Não é questão de não dar, né? A questão de prioridade, a gente fala. O básico não está tendo. Isso aí. Né? E acredito também que é a falta de diálogo. Acho que precisamos de mais diálogo para tentar solucionar os pontos mais urgentes também. Estratégia de como aplicar esses 3 bilhões seria, né? Agora, doutores, os senhores inclusive já mencionaram sobre isso, que antes de tomar qualquer decisão,
Os senhores, é claro, tentaram negociar com o governo, tentaram sentar e não tiveram sucesso nessas negociações, nessa tentativa. Agora, qual é a expectativa de vocês com relação a isso? Há a possibilidade de negociar com o governo ainda antes de tomar umas decisões mais radicais? Na verdade, eu sou uma pessoa otimista sempre, né? Então eu espero que tudo seja resolvido da forma mais rápida, sem nenhuma polêmica, não é essa a nossa intenção, e que realmente a saúde do Amazonas melhore a cada dia. É isso que eu espero, e espero que está tendo uma reunião agora, Sim, né? a gente começou curiosa para saber o que está acontecendo. Como eles estão resolvendo, Exato. como eles estão conseguindo resolver. Isso, espero que saia de lá com uma resposta positiva para a gente. Sem Você, dúvida. César. Só para colaborar, realmente nunca foi e nunca será a nossa ideia um confronto. Nós exaustivamente tentamos, mas infelizmente chega a um limite que é necessário certas atitudes. Nós esperamos que as autoridades tenham um pouco mais de sensibilidade e consigam reestruturar a saúde. A saúde está pedindo socorro. Não estamos falando exclusivamente de nossa remuneração, estamos falando em condições, em assistência, em humanização. Nós estamos nos referindo a isso. Acredito que se mudar um pouco o olhar, a gente tem tudo para ter uma situação de saúde extremamente favorável a todos Sim. os nossos, porque recursos humanos a gente está investindo. Verifique que o público nunca teve ideia que nós, empresas, estávamos passando por essa situação. Nunca transferimos para o público aquilo que nós vivíamos na nossa dificuldade. A nossa preocupação maior é realmente com a população, com aquela senhora que infartou lá em Tabatinga, que tem dificuldade para chegar até Manaus, uma criança que sofreu um traumatismo craniano em São Gabriel da Cachoeira. Então a gente sabe, o Amazonas tem suas peculiaridades, né? O que já é difícil realmente a gente conseguir resolver tudo de uma forma muito rápida. Então precisamos de um apoio, de diálogo, de empatia, para que esses pacientes consigam realmente o atendimento eficaz e adequado. E a gente já tem alguma ação, se o governo não atender as reivindicações, vocês já imaginam o que pode acontecer, como vocês podem pressionar ainda mais? Olha, como isso, para a gente também é uma extrema novidade chegar a essa situação. Eu vou lhe ser sincero, nós tomamos decisões até esse momento, nessa situação que foi apresentada. Nós não temos nenhuma esperança que a coisa não tenha um desfecho favorável para a saúde como um todo. E por isso, eu não saberia lhe responder o que será feito para frente. E sim, é claro, como nós estamos unidos, nós estamos todos no mesmo barco. Exato, estamos à disposição também para ajudar, é necessário que a gente consiga posterior, depois de todas essas novas tratativas que espero que aconteçam e que sejam favoráveis à saúde como um todo, a gente consiga restabelecer a nossa paz, a tranquilidade e que tudo continue como sempre foi, prestando bons serviços à população que está precisando. Muito bem. Ok, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Valeu mesmo. Representando essas 15 empresas que chegaram a esse ponto limite. Obrigada pela presença, conversando aqui com a gente. Estamos à disposição. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer também aos colegas que confiaram também na nossa presença aqui, né? Sim. A todos que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada pela oportunidade e que tenhamos dias melhores. Sem dúvida, a gente é que agradece. Obrigada. Mais uma vez agradeço a vocês a oportunidade, corroboro as palavras da Cecília e eu espero de coração que a gente, com esse momento totalmente desagradável para todos nós, a gente consiga realmente ter um desfecho satisfatório e que a gente ofereça tudo aquilo que a nossa população precisa em termos de saúde. Merece com dignidade. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Obrigado. Conversamos com os médicos, Dr. César Dourado, diretor-presidente do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, e a doutora Cecília Grangeiro, neurocirurgiã. Agora são 6h21.
minutos, você no melhor mix do Brasil. Lembrando, hein, você pode participar conosco pelo WhatsApp no 99488-7592. Está sempre valendo aí a sua participação. 6h22, você no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas com os destaques do dia para você até às 7 da noite, hein? 18 horas. Carlão, e seguimos falando sobre a crise na segurança, né? Porque amanhã, dia 1º de dezembro, como a gente falou aqui na entrevista, começa o processo de substituição de enfermeiros intensivistas por enfermeiros sem qualificação. E quem traz agora as informações sobre o assunto é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, então, começa realmente amanhã, não teve outro jeito, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Então, Karime, né? Os enfermeiros que foram contratados sem concurso público, né? Via a TAG, né, o termo de ajustamento de gestão aí do governo do Amazonas, começam a atuar nas unidades de saúde a partir dessa sexta-feira, Karime. São pelo menos 1.043 profissionais, né, que devem inicialmente já começar a atuar a partir dessa sexta-feira. E as empresas, né, e cooperativas de enfermagem, né, que já atuavam nas unidades, elas vão deixar de atuar para dar espaço, né, aí a esses profissionais, esses enfermeiros que devem começar a sua atuação nessa sexta-feira, Karime. Como os médicos, né, aqui acabaram de deixar aqui os nossos estúdios, afirmaram, uma das empresas que deixa, né, a saúde do Amazonas nesse momento, depois de mais de 30 anos de atuação, é o IET, né, o grupo de enfermeiros intensivistas aqui do estado, né, eles deixarão de atuar aí nos serviços de terapia intensiva após a aprovação desse termo de ajustamento de gestão, né? Esse novo regime de contratação, Karime, ele inclusive foi aprovado pelos deputados estaduais aqui do nosso estado, né? A gente realmente tem que afirmar disso, porque lá na frente, né, a gente realmente espera que isso não aconteça, mas a gente sabe que a nossa saúde, ela já está colapsada, né? Mas se Deus o livre aconteça algo pior, os deputados estavam cientes dessa situação, né? Além dele, o governador Wilson Lima também estava ciente dessa assinatura, desse termo de ajustamento de gestão que foi aprovado aí, Karime, tanto na Assembleia quanto no governo. Esses profissionais, esses enfermeiros, eles vão receber aí cerca de R$800 a menos do que foi aprovado no piso nacional, né? Realmente uma situação vexatória, mas esses profissionais precisam... Não tem alternativa. Precisam, né, do seu trabalho, e nessa sexta-feira eles começam a substituir os enfermeiros, né, que eram registrados nas terceirizadas. A Secretaria aqui do Estado, como eu disse, chamou aí inicialmente 1.043 enfermeiros, Karime. Agora eu volto a bater numa tecla que a gente já falou aqui, isso porque desses 1.043 enfermeiros, pelo menos 800 têm sequer uma especialização. A gente está falando aí de 800 profissionais que vão atuar dentro de unidades de terapia intensiva, né, que não tem formação para estarem ali, né? Durante essa semana a gente chegou até a ter acesso a conversas de WhatsApp, onde os enfermeiros realmente pediam ajuda aos colegas, porque eles diziam que na parte teórica eles tinham o conhecimento, mas na parte prática eles não tinham. Então é realmente uma situação preocupante, Karime. Isso porque, né, essas pessoas, elas começam a atuar nessa sexta-feira e elas vão trabalhar em mais de 40 unidades de terapia intensiva em todo o estado. A gente sabe, né, que aqueles pacientes que estão nessas unidades, eles estão realmente correndo risco de vida. E os enfermeiros que não possuem experiência não tem como atuar, né, Karime? Não deveria, né? Ou pelo menos poderia passar aí para o processo de atualização, de especialização, juntos até com o pessoal do IET, formar aí um grupo maior. Mas o jeito que está sendo feito é criminoso até. Realmente, Karime, mas não tem jeito. Esses enfermeiros, eles começam a trabalhar já nessa sexta-feira. E para entender um pouco mais, né, sobre essa situação, sobre essa falta de especialização desses profissionais, eu conversei com a enfermeira Suzani Teixeira, ela que é presidente, né, dos enfermeiros do Instituto de Intensivistas aqui do Amazonas. Vamos conferir. Sabemos que essas pessoas irão assumir
as 40 unidades de terapia intensiva da cidade de Manaus no dia 1º de dezembro. Sabemos também que os pacientes que ali encontram-se em número de 410 estarão correndo risco de vida. Os enfermeiros que não possuem experiência nas unidades de terapia intensiva, eles não têm como atuar nestas. Nós estamos falando em prol da população que cuidamos há 30 anos. Temos que ter responsabilidade técnica em cima de todo o procedimento realizado para substituição. Solicitamos que isso seja visto pelas autoridades e que venham a intervir nesse processo que com certeza vai prejudicar uma população tão querida como a população do pessoal de Manaus. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, nós ouvimos aí a fala da Suzane Teixeira, ela que é presidente do Instituto dos Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas, falando aí sobre a atuação desses enfermeiros contratados via TAG, né, que iniciam aí o trabalho já nessa sexta-feira. Karime, mas a situação da nossa saúde só piora, né? Inclusive, na manhã de hoje, viralizou aí nas redes sociais um vídeo mostrando uma paciente recebendo soro, recebendo atendimento no chão do Hospital 28 de Agosto. Eu tentei conversar com alguns pacientes que estavam ali, mas as pessoas realmente acabam ficando com medo, Sem né, dúvida. Karime? Porque assim, as pessoas já estão ali vulneráveis e elas têm medo que, denunciando essa situação, Piore. tudo possa ficar ainda pior. Mas eles relataram que lá a situação é bastante difícil. Isso porque, né, eles reclamaram aí da falta de macas, demora no atendimento, mas a gente sabe, Karime, que essa não é uma exclusividade do 28 de agosto. Ontem a gente falou aqui sobre a falta de cateterismo, de mais de 100 pacientes que aguardam aí, inclusive essa situação, o secretário de Saúde do Estado está sendo, né, denunciado pelo Ministério Público para que ele preste esclarecimentos sobre esse caos, sobre essa omissão de socorro aqui no Estado por conta de toda essa situação, de todo esse caos na saúde. E hoje, Karime, no finzinho agora da tarde, a gente recebeu uma informação de que o quê? A alimentação dos pacientes no hospital e pronto-socorro João Lúcio, né, o gigante da Zona Leste, estaria sendo reduzida. A gente já tinha noticiado, né, que teriam suspendido a alimentação dos funcionários. A gente já falou também sobre a situação da suspensão da alimentação dos acompanhantes e agora eles estão reduzindo a alimentação dos pacientes, Karime. Gente, é um caos. Eu recebi um vídeo, para quem nos assiste pelas redes sociais vai conseguir acompanhar, mas pelo rádio dá para entender também. Eu vou pedir aqui para nossa produção soltar, pra gente poder acompanhar essa denúncia da situação do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio na Zona Leste. Vamos conferir. Mas hoje já ameaçaram não, já reduziram a comida dos pacientes. Então o medo, a gente imagina, né, que o próximo passo vai ser acabar com a alimentação dos pacientes, né? Então assim, alguns não são afetados diretamente, mas a gente tem um caso aqui de uma família que veio de Manicoré, né? Eles estão instalados aqui, a mãe está morando praticamente no hospital, então ela depende dessa comida. Ela veio de Manicoré, ela está morando aqui dentro do hospital, então ela depende dessa comida. Então essa família, ela precisa, e essa como várias outras, né, precisam que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, porque é um caos absurdo. Verdade. Agora, nesse momento, por exemplo, era para estar alimentação aqui, olha, no meu paciente, e não tem alimentação. Por quê? Estão de greve, entendeu? Porque aqui no João Lúcio, os funcionários não estão recebendo, nem os cozinheiros, nem os vaqueiros, nem os enfermeiros estão recebendo. E devido a isso, eles estão fazendo isso. Não é só eu, gente, é todos os pacientes, olha. Aqui está sem alimentação, entendeu? Foi cortado uma das alimentações aqui dos pacientes, né? Dela aqui também, olha, a alimentação era para estar ali, não está sendo alimentada porque não estão, cortaram, estão reduzindo a alimentação dos pacientes, entendeu? Estão reduzindo. Aqui no Hospital João Lúcio está sendo reduzido a alimentação dos pacientes, entendeu? Então, só misericórdia. 18 horas.
Karime e Carlão, nós ouvimos aí a denúncia, né, sobre a redução de alimentos no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e sobre a falta de pagamentos aos enfermeiros, né, lá no Gigante da Zona Leste. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. 6h32. 18 horas. Olha só, em a 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que é a COP28, começou hoje lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Karime. Exato, Carlão. A conferência deve durar aí cerca de 2 semanas e tem um peso fundamental para a ação global contra as mudanças do clima, cada vez mais necessárias, né, gente? Vistos recentes episódios climáticos extremos no Brasil e no mundo. Bom, aqui mesmo no Amazonas, nós tivemos aí a maior seca da história, passamos por uma estiagem sufocante pelas queimadas que cobriram a cidade com fumaça tóxica. Olha só, por isso, Karime, diplomatas, empresários e políticos de 200 países e diversos chefes de governo estarão presentes. Mas o que chamou a atenção, inclusive da mídia, chamou legal, hein? Hoje, aqui no Brasil, foi a declaração, vamos chamar de desastrosa, para ser gentil, Karime. Essa declaração desastrosa do governador Wilson Lima, que estava indo para a COP cobrar do presidente do Amazonas royalties por ele usar o nome da Amazônia, do Amazonas, sem dar nada em troca para a região. Olha aí, hein? Gente, é o meme pronto, né? Fazer, não teria o que dizer. Bom, vamos lá, é um absurdo, né, gente? Para, né? Uma declaração sem qualquer sentido e acabou virando, obviamente, um meme nacional, motivo de piada nas redes sociais e na imprensa também, repercutiu muito mal. Bom, foi um festival de memes, muitos nem acreditando que o governador do estado mais importante do país, digamos, em relação à Amazônia, ao evento, ecologicamente, estamos falando, né, ecologicamente, é o assunto, tenha dito uma besteira, uma asneira desse tamanho. Dessa magnitude. Foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O governador Wilson Lima foi ridicularizado e o deboche correu solto e virou aí, né? Vergonha alheia, né? Nós também e vergonha nossa, porque chegaram a perguntar num dos programas, falando, esse homem foi eleito pelo povo. Pois gente, olha isso. Vamos lá. Falando sério, a declaração realmente do governador, gente, mostra o quanto ele desconhece o assunto Amazonas, o quanto ele é uma autoridade sem a menor noção do que fala. Foi reeleito e nem sequer parou para estudar um pouquinho sobre o estado que ele governa. E vai perder uma importante oportunidade, né, Carlão, para discutir assuntos que realmente são importantes aqui para o estado, como foi a seca recorde deste ano, as queimadas, a estiagem severa, a poluição dos rios. Pedir ajuda até nas queimadas, a gente não tinha, podia pedir, aproveitar essa situação para uma comoção, pedir ajuda dos países mais desenvolvidos para a questão aí da condição de pobreza dos ribeirinhos também, que são os que realmente mantêm a floresta em pé, mas não, ao invés disso, comprova a completa ignorância a respeito do estado que ele governa. Olha aí, o governador não passa realmente de digamos, um brincante, Karime. O nome Amazonas não é de propriedade do estado do governo. O nome vem da Amazônia, guerreiras lendárias da antiguidade. Portanto, muito antes dos colonizadores darem nome ao rio Amazonas, de existir o estado do Amazonas e a região ser chamada de região amazônica. Exato, a lenda das Amazonas, né, Carlão? O pessoal não estuda e fica falando besteira. O rio Amazonas também não é um rio do estado do Amazonas, da Amazônia brasileira. Exato, nem do Brasil, gente, é um rio internacional. Vamos dar uma aula aí, quem sabe a pessoa escuta. Nasce no Peru e também banha a Colômbia. Existem outros estados e departamentos com o nome Amazonas, também na Colômbia e no Peru, gente. E o nome Amazon é uma homenagem da empresa ao rio Amazonas e à região amazônica. A empresa Amazon é atualmente uma das marcas mais valiosas do mundo, não porque se chama Amazon, mas pelo sucesso do seu modelo de negócio, né? É simples assim, né, Carlão? Há milhares de negócios
negócios no Brasil e em outros países com nomes Amazônia, Amazonas, Amazon. São shoppings, padarias, borracharias, gente, mercadinhos, até emissora de televisão. Nome de gente também. Tem nome de gente no nosso saudoso, a lenda aqui, nossa. Amazonino Mendes. Tem Amazonina também. Aí vai fazer o quê? Vai pedir royalties, gente? Sim, pede. Não tem. Bom, e lembramos aqui do nossa lenda da política, o Amazonino Mendes, nome dado pela mãe do ex-governador em homenagem ao Estado. Wilson Lima pediu para ser ridículo e abusou. 6h37, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Manaus tem 4 facções criminosas atuando no tráfico de drogas, é o que diz o estudo Cartografias da Violência na Amazônia do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta, hein, Karine? Então, Carlão, o estudo também apontou que dos 62 municípios do Amazonas, 27 têm a presença de facções criminosas, incluindo de outros países. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do assunto, ele está aqui ao vivo com a gente e fala mais. Boa noite, André. Então, o Amazonas está praticamente dominado pelas facções, não é mesmo? Boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, sobre esse estudo, a gente também conversou aqui com vários especialistas para saber por que isso vem acontecendo e parece que já fugiu do controle das autoridades aqui do estado, né? Eu conversei aí, como eu disse, com vários especialistas e só para começar aqui a gente vai ouvir a fala do Coronel Amadeu Soares, ele que já é ex-secretário de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas e também especialista em segurança pública. Ele vai contar o porquê que isso vem ocorrendo aqui através desse estudo que a gente teve acesso. Vamos conferir. É muito complicado você conviver com isso. O tráfico ditando regras, abre loja, fecha loja, funciona escola, não funciona escola, enfim. É um poder paralelo que chega nesses municípios de pequena estrutura e toma conta do setor todo. Então, eu vejo que para combater isso tem que ser um esforço concentrado dos 3 entes federados: União, Estados e municípios, né? Não só no aparelhamento da polícia, no aumento do contingente policial, mas também na criação de políticas públicas que possam absorver esses jovens. Melhoria na qualidade da educação, oferta de emprego, de renda, enfim, uma política pública consolidada, uma que tenha início, tenha meio e tenha perenidade, para que a gente possa dar encaminhamento a esses jovens para que eles possam ir para o mercado de trabalho e não ir para a mão do tráfico. E por parte da polícia, investigação, bater no financeiro dessas quadrilhas e retirá-los de circulação. Mas para isso, a justiça precisa também estar junto desse processo, porque não adianta você prender e depois o cara ser solto numa audiência de custódia para continuar cometendo crime nessas cidades. 18 horas. Muito bem, Karine e Carlão, a gente ouviu o Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, estava contando pra gente aí sobre também, né, além de ter essas 4 facções predominantes somente em Manaus, né, sobre as políticas públicas também de como fazer aí para combater, né, algo que já vem anos e décadas, na verdade, acontecendo aqui no estado do Amazonas e em Manaus, mas tudo isso aí tem uma origem, uma situação, porque são ao menos 22 facções criminosas nacionais e também estrangeiras, né, que estão atuando na Amazônia. O levantamento mapeou a presença de facções em 178 das 772 cidades da Amazônia Legal, que aí corresponde a 24,6%. E quem vai comentar com a gente sobre essa situação da ação das facções criminosas atuando aqui na Amazônia Legal é o Mário Elfiaro, né? Ele também que é especialista em segurança pública. Vamos conferir. Eles estão atrás de onde tem dinheiro, né? Então, aqui no estado do Amazonas, na fronteira da Colômbia com o Peru, a questão do tráfico de drogas, né? Onde é passagem, né, desse produto para o restante do mundo. Nós temos outros estados onde tem a
questão da mineração ilegal do ouro, né, de terras também que são invadidas, terras indígenas que são invadidas pelo crime organizado, né, para produzir, para a produção. Então, esses são os dados, né? Essa cartografia é um retrato de como a Amazônia está hoje, né? Ou seja, quase 25%, né, da Amazônia legal brasileira, né, está, vamos dizer assim, condicionada à lógica dessas facções criminosas. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu a fala então do Mário Elfiaro, ele que é especialista em segurança pública, estava falando aí sobre a ação das facções criminosas aqui na Amazônia Legal, já que Manaus lidera cidades da Amazônia Legal com a atuação de facções criminosas nacionais e estrangeiras, né? Isso é de acordo com esse estudo, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h30, já. Fique ligado, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, trabalhadores terceirizados da limpeza das escolas estaduais estão sem receber os salários. Esse é o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura. Amanhã já é sexta, hein? Tempo e temperatura para esta sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Já é sexta e já é dezembro, Carlão. Olha aí. Sexta-feira com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 94%. Mix. Olha só, os problemas no estado por falta de pagamento não são só na saúde, não. Afeta também a educação. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o SINTEAM, recebeu vídeos em que alunos aparecem fazendo a limpeza de ambientes nas escolas estaduais, como refeitório, banheiros e sala de aula, Karine. Carlão, isso tudo por quê, né? Falta de pagamento. Os trabalhadores da limpeza, que são terceirizados, estão sem receber os salários. E a situação foi denunciada para o Ministério Público. Vamos saber mais informações agora na reportagem de André Meirelles. O vídeo que foi enviado para o SINTEAM, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, mostra várias crianças que são alunas da rede de ensino pública na capital e no interior do estado, fazendo limpezas de ambientes nas escolas estaduais, como refeitório, banheiro e salas de aulas. Conforme o SINTEAM, o caso ocorre porque as empresas de limpezas terceirizadas que foram contratadas pelo governo do estado não estão recebendo o pagamento. E por esse motivo, segundo a Vanessa Antunes, secretária de Finanças do SINTEAM, as empresas ficam impossibilitadas de executar os serviços. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas recebeu em suas redes sociais várias denúncias, tanto do interior como da capital, de escolas onde o serviço terceirizado de limpeza não está acontecendo. O Estado, há meses, não passa o pagamento dessas empresas, que está prejudicando o andamento e o funcionamento das escolas. É inadmissível que alunos saiam da sala de aula para fazer esse serviço, ainda mais na área da educação, onde nós temos um recurso próprio, que é o Fundeb, que inclui o pagamento de várias situações, incluindo a limpeza das escolas. Os vídeos que mostram as crianças que são alunas das instituições públicas do estado limpando as escolas, junto a um pedido de providências, foi enviado ao Ministério Público Estadual, à SEDUC, Secretaria de Educação e Desporto Escolar e às Comissões de Educação e de Defesa dos Direitos das Crianças e aos adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. De acordo com Vanessa Antunes, do SINTEAM, o intuito é para pedir providência em respeito à situação que tem feito as crianças trabalharem na limpeza das escolas públicas da capital e do interior do Amazonas.
Já fizemos a denúncia ao Ministério Público do Trabalho e todos os órgãos para que fiscalize e acompanhe essa situação. Não podemos deixar, na reta final do ano escolar, que os nossos alunos estejam fazendo a limpeza, que é uma obrigação do governo do estado. O 18 Horas entrou em contato com a SEDUC, Secretaria de Educação e Desporto Escolar, para saber quais providências serão tomadas em relação às crianças que aparecem nos vídeos limpando as escolas públicas, e aguarda a resposta. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 46 minutos, vamos direto para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu, boa noite. Então, o governo e oposição no Congresso fecharam finalmente tal do acordo, e a poupança para os estudantes está certa mesmo para o ano que vem? Cadu, conta mais, boa noite. Em partes, Karime, boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a gente falou aqui no 18 Horas que o governo Lula publicou esta semana uma medida provisória que cria uma poupança para os estudantes do ensino médio cadastrados no CAD Único, como incentivo para que eles permaneçam na escola e concluam os estudos, né? E para garantir a poupança, o governo anunciou aí o aporte de 20 bilhões de reais. E a gente vem falando aqui também, Karime, que o governo está correndo atrás de arrecadar mais e gastar menos, né? Então essa proposta populista, embora seja bem vista pelos educadores, especialistas em educação e até pela classe política, ela se esbarra na questão orçamentária. A medida provisória já está tramitando no Congresso Nacional. Ontem, representantes do governo e da oposição se reuniram para fechar um acordo, porque não dá para incluir 20 bilhões de reais no orçamento dos próximos anos. E para evitar que esse programa de poupança seja rejeitado pelo Congresso Nacional, Karine, o acordo entre os parlamentares foi o seguinte: diminuir esse valor para 6 bilhões de reais e operar esse programa só em 2024. Por enquanto, não vai ter nem em 2025 e nem em 2026, a menos que o governo aponte uma fonte de custeio. Esse recurso, Karime, de 6 bilhões, o governo consegue via crédito extraordinário do orçamento público do ano que vem. O restante, os 14 bilhões, o governo ia tirar dos royalties do petróleo e do gás. Mas aí falou mais alto, claro, o lobby das empresas e dos estados produtores de petróleo e gás. Então, Karime, nos próximos dias, a gente vai acompanhar a tramitação dessa MP no Congresso Nacional com esse ajuste aí no valor que cai para 6 bilhões e com a limitação do período que é somente 2024. Mas é importante a gente frisar, Karime, a poupança vai sair para os estudantes, viu? O aluno beneficiado vai receber aí um valor de R$ 167 reais por mês, equivalente aí a R$ 2.000 por ano, e a Caixa Econômica vai depositar R$ 3.000 na conta do estudante, que poderá ser sacado ao concluir o ensino médio. Esse valor de 167 é pouquinho, né? Mas, enfim, né? Como a gente falou agora há pouco, é um projeto, é uma ajuda, né? Mas aí o dinheiro vai ser curto e é provável que seja só no ano que vem. Carlão e Karine. Cadu, olha só, o Ministério da Educação liberou novos cursos de graduação à distância. Procede, meu querido? Não, Carlão, muito pelo contrário, viu? O MEC proibiu a autorização de novos cursos de graduação EAD. Hoje o Ministério publicou uma portaria suspendendo novos cursos à distância de 17 áreas, viu? Que são elas, vou dizer uma por uma: biomedicina, ciências da religião, direito, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia ou engenharia geológica, medicina, nutrição, oceanografia, odontologia, saúde coletiva, terapia ocupacional, licenciaturas em qualquer área. Eu não sabia, Carlão e Karine, que tinha EAD em medicina. Como é que isso acontece, gente? Pelo amor de Deus. Não tenho ideia. Isso explica muita coisa. Né? E EAD em fisioterapia. Você tem que ir lá aprender a mexer no braço, na perna do cidadão. Tem que ter toque, Mas, né? gente, olha... tem que ter aula presencial, pelo amor de Deus, né? E segundo
E segundo o MEC, Carlão, o Brasil teve aí uma explosão do ensino superior não presencial, né? O número de graduações aumentou 700% entre 2012 e 2022, nesse espaço aí de 10 anos. Um crescimento muito grande após, digamos, abriu-se a porteira desde o governo de Michel Temer. Embora seja vista como uma opção para os alunos mais vulneráveis, né, funcionou inclusive razoavelmente bem durante a pandemia da Covid-19, os especialistas em educação, inclusive o Ministério da Educação, questiona aí a qualidade do ensino aos alunos, a capacitação dos professores e também a estrutura das instituições para dar aquelas matérias que precisam ser presenciais. Tem muita reclamação de instituição que oferece o curso EAD, mas não tem estrutura alguma para ter as matérias presenciais. Esse é o grande problema, tá? Agora, essa explosão aí dos cursos EAD repercute no mercado de trabalho também. As universidades estão formando aí profissionais com baixa qualificação por falta de laboratório, por falta de estágio, né? Por isso o MEC resolveu dar um freio na indústria dos cursos EAD e focar nos cursos presenciais. Tanto que eles estão abrindo, por outro lado, aí, estão ampliando a oferta de cursos de medicina em todo o país. Carlão e Karine. Cadu, obrigada pelas informações. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Cadu, até amanhã. Agora são 6h51, Karime. Então, a gente acompanhou há pouco a reportagem do repórter André Meirelles falando a respeito daquele flagrante da denúncia dos alunos da rede estadual de ensino, limpando a sala, limpando o refeitório e até banheiros. A gente não tinha recebido a nota da secretaria e nós recebemos agora. É o seguinte, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informa que até o momento não havia recebido nenhuma denúncia a respeito, mas ressalta que vai apurar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis. A Secretaria de Educação solicita ainda que os familiares dos estudantes submetidos a essa situação denunciem ao órgão por meio da ouvidoria, que é pelo telefone 99490-3618. 99490-3618. Mix. Agora 6h52, vamos falar sobre os bastidores da política local com ela, Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, deu o que falar aí a história do governador cobrar a Amazon. No nome, ele vai cobrar os royalties, ele vai lá para Dubai para uma conferência importante sobre já está lá, né, sobre o clima. Inclusive, o Greenpeace fez uma publicação no Twitter cobrando a presença dele nos trabalhos. Está dizendo que o governador do Amazonas só foi passear em Dubai. Bom, depois de ter dado uma declaração dessa, acho que ele realmente... Besteira, né? Pois é. Então, ainda está repercutindo, não é, Cíntia? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Hoje eu tô um pouquinho rouca, tá dando pra ver? Tá, tranquilo. Mas vamos lá, tô sexy, né? Vambora. Então, Wilson Lima fez essa declaração que todo mundo viu e isso repercutia um bocado nas redes sociais. Afinal, era assunto que realmente rendia fácil. E rendeu. O Wilson Lima, ele não só deu aquela declaração, como ele fez uma resposta às críticas que estão... Não sei nem... É crítica, sim, mas ao mesmo tempo é um humor, né? Porque como é que trata seriamente esse assunto? Não tem como. Você realmente, na hora de criticar, você vai colocar um toque de humor ali, porque a piada vem pronta. Bom, ele respondeu fazendo um vídeo, tipo uma campanha mesmo, apresentando a Amazônia pro Jeff Bezos, dono da Amazon, convidando ele a vir aqui conhecer e tudo mais. E aí nos comentários teve tanto um tom mais de humor quanto também crítica dura ali, dizendo, vamos começar a levar a sério as coisas? E aí, entre as críticas, tem uma série de coisas, né? Por exemplo, o nome do governador Wilson Lima é Wilson. As pessoas fizeram uma associação com a bola de vôlei, né? Do filme Náufrago. Isso, aí estão comentando assim, quando a bola do Tom Hanks vier te cobrar, tu para com essas besteiras. Também falaram, não é porque vergonha é de graça que se deve gastar tudo de uma vez. Enfim, tá bem comentado, tá bem em alta o assunto Wilson Lima e essa declaração, não só no Amazonas, como, enfim, foi notícia no Brasil inteiro pela tamanha, como é que a gente fala? Besteira? Nossa, Carlão, a melhor palavra que o Carlão falou é uma grande besteira. Eu ia falar esdrúxula. Eu gostei da besteira do Carlão.
Então é isso, realmente está repercutindo e foi o assunto do dia e acho que ainda rende aí um bocado, viu? Até apagou outros assuntos que poderiam ganhar um destaque maior na política, mas aí competir com essa frase ficou difícil. Karime, Carlão. Ei, Blink, tem pesquisa nova no mercado. Cíntia Blink, conta pra gente aí. Tem pesquisa nova no mercado, sim, e tem uma novidade, ela traz um novo elemento. Bom, aquela briga entre Davi Almeida e Amon Mandel, né? Davi Almeida, prefeito de Manaus, tentando aí a reeleição. Amon Mandel, deputado federal, que está sempre ali a briga entre os dois, principalmente. A gente viu o mesmo cenário agora, só que dessa vez, né, a gente pode falar de números. Por exemplo, na pesquisa espontânea, aquela que só se pergunta assim, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito? Não dá nenhum nome, a pessoa quem fala. Nessa, Davi Almeida aparece aí liderando com certa facilidade, 18,2%. Logo depois vem Amon Mandel com 5,7%. E aí vem a surpresa dessa pesquisa, que é do direto ao ponto. Roberto Cidade aparece em terceiro lugar. Ele antes pontuava mais lá no fim da fila. Ele ficou à frente aí por 1/10 do Coronel Menezes, que costuma pontuar bem, sim. Então ele ficou com 1% e Coronel Menezes 0,9%. Então, olha aí, a gente tá vendo Roberto Cidade aparecendo nas pesquisas eleitorais. Enfim, a gente tá em 2024, né, Karime? Já faz algum tempo, né, Cíntia? Agora, quando é estimulada, aí a coisa fica um pouquinho diferente, mas nos números só, porque as posições são parecidas. Davi Almeida fica com 29,3%, Amon Mandel 24,2%, diferença aí praticamente de 5 pontos percentuais. Roberto Cidade 10,4% e Coronel Menezes 8,9%. Então Cidade começa a aparecer nesse top 3, viu? Tá? Legal. Ou seja, chegando junto. Agora vai depender de campanha, né? Que nem você falou, na estimulada é uma verdade, na não estimulada é outra. Agora a campanha que vai decidir isso aí, né? E tem tempo, tem chão. Tem chão ainda. É isso. Karime, Carlão. Blink, os vereadores estão sem o cotão. Como é que isso vai acontecer? Menina, é o seguinte, na época, Amon era vereador, porque ele foi vereador há pouco tempo, né? E aí, Rodrigo Guedes e Amon Mandel fizeram uma ação popular contra aquele aumento do cotão de 85%, que aconteceu quando Davi Reis, vereador também, era presidente da Câmara Municipal de Manaus. E desde fevereiro, há uma decisão suspendendo o cotão, mas ela só foi publicada agora pela juíza Etelvina Garcia. Então, o cotão está suspenso. Não é que diminuiu, não. Não voltou a decisão. O cotão está suspenso até que esse assunto seja julgado totalmente. A Câmara Municipal de Manaus, de acordo com o presidente André, com quem eu conversei, vai entrar com recurso para tentar reverter essa história. Eu vou continuar acompanhando e trago tudo para você. Beleza. A gente quer saber, né, Carlão? Com certeza. Obrigada. Obrigada pelas informações, Cíntia. Boa noite. Valeu, Cíntia. Boa noite. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,57%, cotada a R$ 4,91. O euro fechou em baixa de 0,3% aos R$ 5,35. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 0,35% aos R$ 186.617. O Ibovespa fechou em alta de 0,82% aos 127.206 pontos. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas, divulgada hoje, revela que o índice geral de preço mercado, a inflação do aluguel, registrou alta de 0,59% no mês de novembro. Em 12 meses, o índice teve queda de 3,46%. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima lacrou na internet nas últimas 24 horas. Disse que vai cobrar do bilionário Jeff Bezos pelo uso da marca Amazon na Conferência do Clima que começou hoje lá em Dubai. A declaração, é óbvio, virou dezenas de memes nas redes sociais. Um deles diz que o governador deveria cobrar pelo uso de seu nome, Wilson, na bola de basquete do filme O Náufrago. Olha, na atual gestão, o Amazonas
Amazonas foi notícia no mundo inteiro por crimes ambientais gravíssimos e sem que o Estado agisse de forma eficiente para punir os criminosos. Se quer arrecadar recursos, o governador deveria cobrar pelo uso das palavras queimada, fumaça e desmatamento. Essas sim são hoje as marcas mais conhecidas quando se fala de Amazônia. E nenhuma lacração ou meme vai apagar essa realidade. 18 horas. Agora 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.